Então eu preciso fazer uma breve recordação, um breve histórico, para que vocês entendam como é que nós chegamos à prisão de ontem. No dia 2 de maio de 2013, houve uma invasão de 40 famílias a um terreno ali na Avenida dos Mineiros, no bairro Belmonte. Essa invasão aconteceu da seguinte forma: o que estava sendo construído nesse terreno? 34 casas de um programa chamado Vila da Melhor Idade. Vila da Melhor Idade estava sendo construído. Foi uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o governo estadual. A Prefeitura cedeu o terreno, o governo estadual então contratou uma empresa para construir 34 casas que seriam doadas a idosos carentes aqui em Volta Redonda. Ocorre que houve um problema com essa empresa e a obra foi paralisada. As casas estavam praticamente prontas quando houve essa paralisação. Paralisou-se um tempo, essas 40 famílias ficaram de olho nas casas e decidiram no dia 2 de maio que eram as novas donas desses imóveis. Entraram lá um número considerável, acho que cerca de 100 a 130 pessoas, crianças, idosos, pessoas adultas, e a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram lá tentando amistosamente fazer a retirada dessas famílias. Eles disseram que não sairiam, porque eles entendiam que tinham direitos em relação àquele terreno. Isso foi no dia 2 de maio. No dia 3 de maio, a Polícia Civil é convocada ao gabinete do prefeito, né, para discutir como é que poderia se tratar essa situação. Nós então fizemos uma operação conjunta a esse local, na parte da tarde, dia 3 de maio, aonde eu me dirigi aos invasores. Acho até que alguns estavam, a Natasha estava, me lembro do dia, e alguns outros jornalistas também acompanharam isso. Resumo da história foi o seguinte: eu chamei os invasores e disse a eles: olha, vocês têm duas opções, ou vocês vão embora agora, ou vocês vão ser todos levados para a delegacia e autuados pelo crime de esbulho possessório. Isso porque tinha havido uma invasão e isso é considerado crime para o Código Penal. A Deise passou a iludir todas as pessoas, todas essas famílias que tinham invadido esse terreno. Qual era a ilusão que ela vendia? Ela dizia o seguinte: olha, nós vamos ter aquelas casas, só que vai dar um certo trabalho, precisamos contratar advogado, e além de contratar advogado, temos que regularizar essa documentação junto à prefeitura. Isso eu já estou fazendo, já consegui, é tudo certo, mas nós temos que fazer uma ficha de cadastro. Cada um que vai receber uma casa vai fazer uma ficha de cadastro. E ela passou a cobrar R$50 por cada uma dessas fichas. Para alguns ela cobrou 200, 400, e essas pessoas todas se reuniam com ela, normalmente na frente do terreno, e isso começou a acontecer pelo menos do dia 4 de maio em diante. Então, eu acho que é fundamental a gente escrever que o grande número de vítimas teve prejuízos que oscilou entre R$500 a R$1.000, cada uma delas. Primeiro vamos ouvir o que diz a senhora de 65 anos, que ela conheceu a Deise em setembro de 2013, que ela falou que estavam fazendo inscrição para casas do terreno da prefeitura, que no ato da inscrição ela a princípio cobrou R$10, essa senhora, que no dia da reunião que ela fez com os interessados, ela disse para os presentes que cada um tinha que dar R$460. Essa vítima, essa senhora pagou a princípio isso em 2 parcelas. Que numa segunda reunião, Deise entrou no terreno com a declarante e várias outras pessoas, para quem se interessasse em comprar, que já poderia escolher qual era a casa que a pessoa queria ter. Com o passar dos meses, ela passou a tirar dessa senhora R$1.000 todo mês. Que houve um momento que essa senhora deu R$6.000 para ela. Numa outra situação, essa senhora fez empréstimos bancários, aonde primeiro ela pediu R$1.500 de empréstimo, depois R$2.000, depois R$11.500, e tudo ela foi entregando para a Deise. Sendo que no final ela fez um balanço de que ela deu ao todo R$80.000. E a Deise sempre dizendo que, olha, já fui a Brasília, não tem nada a ver com Brasília, o negócio era entre a prefeitura e o governo estadual. Então ela dizia que eu estava indo a Brasília para resolver. Tá. Chegou a marcar reuniões com o advogado nunca ia. Aí ela dizia: o advogado não veio porque tem poucas pessoas aqui, só tem 20 pessoas. A gente tem que se organizar para ter mais gente, aí o advogado vai vir. Na verdade ela tinha resposta para tudo, e essas pessoas foram sendo ludibriadas.
Com essa senhora idosa, como a Copa estava se aproximando, o que ela fez? Adquiriu essa bela televisão numa loja de departamentos por R$ 3.600. Como a idosa não conseguiu depositar esses R$ 1.000, era a questão dela estar indo ontem na casa. Ontem foi dia 26? Foi, dia 26. Então no dia 26 ela foi lá para buscar esses 1.000. Curiosamente, a estelionatária assina aqui embaixo. Nós acreditamos que ela ia colocar isso para que a idosa assinasse. Ela se sentir ainda mais compromissada. Já tinha 80.000 perdido na mão dela, mais 25.000 e mais os R$ 1.000 de ontem. Há um ano atrás, a estelionatária Daisy invadiu um terreno com mais 40 famílias no bairro Belmonte, dizendo que queria direito a casas que estavam sendo construídas. No final das contas, essas casas jamais poderiam ser dadas a elas, porque eram destinadas à doação de idoso. O que nós percebemos é que ela enganou várias famílias, pelo menos 50 pessoas, pedindo taxas, pedindo dinheiro para preenchimento de fichas, dizendo que ela iria regularizar a documentação e contratar advogado. Uma senhora chegou a ter de prejuízo R$ 80.000, chegou a fazer empréstimo, chegou a comprar uma TV de 50 polegadas para que a estelionatária visse a Copa, e agora ela foi presa em flagrante pela Polícia Civil e Militar. Essa senhora foi numa situação mais complicada, né? Que pagou mais, né? Sim, essa senhora, infelizmente, caiu na lábia da golpista, entendia que ia ter, ao invés de uma casa, 2 casas naquele terreno do bairro Belmonte, pediu empréstimos, se endividou enormemente, acreditando que teria a casa. Foi um sonho que, infelizmente, caiu por terra. Mas a Polícia Civil e Militar, juntas, realizaram a prisão e agora a Daisy vai responder pelos seus crimes. Doutor, agora o que você observa também? A Daisy aponta muito uma suposta pessoa chamada Fio. Qual a conclusão que a polícia tem dessa pessoa? Curiosamente, esse tal de FI, que ela diz que também a enganou, não é conhecido por nenhuma das vítimas. Ela diz que chegou a dar do seu bolso R$ 39.000 para o FI, que ela pegou dinheiro com várias vítimas e repassou para ele. Só que ninguém conhece. Todas as pessoas apontam que ela atuava sozinha, iludindo, pegando dinheiro até para cópias de xerox. Então é uma pessoa perigosa, uma pessoa que até o último momento sustenta a sua mentira. Agora, o valor, né, que pode ter sido retirado de todas essas pessoas, existe uma estimativa? A Polícia Civil tem uma estimativa inicial de R$ 120.000 de prejuízo. Pelo menos 60 pessoas lesadas, e a investigação está começando em relação a isso. Nós acreditamos que possa até aumentar o número de vítimas. Importante que as vítimas compareçam à delegacia, já que nem todas vieram, né? A Polícia Civil faz um apelo para que qualquer pessoa que tenha sido lesada pela Daisy venha à delegacia fazer o registro. E, acima de tudo, muita cautela, desconfie de qualquer negócio muito vantajoso, porque pode ser um golpe. Assim, não foi exatamente no começo um crime. A gente simplesmente, o terreno estava vazio há 4 anos, todo mundo decidiu invadir o terreno. Aí no começo a gente fez essas fichas, todos os dias estão aqui, éramos total de quase 100 pessoas. Aí no começo a gente começou a arrecadar dinheiro com todo mundo para correr atrás de advogado. Aí foi até que a própria Irani Martins esteve aqui hoje, eu toquei no assunto com ela, que quando a gente foi lá, ela falou assim: Daisy, não vai dar certo. Foi onde entrou o filho, o Carlos, que ele pegou e prometeu e jurou de pé junto que a gente ganha esses documentos. E ele falou assim: a gente tem que arrecadar mais e mais para a gente conseguir essa documentação. E a gente foi arrecadando. E a boba da Daisy foi junto atrás e se ferrou. Mas segundo a polícia, o filho não existe. 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 A mãe dele mora na mesma rua que a minha casa. Tanto que o próprio filho da moça falou que ia lá na casa dela, só que até agora não voltaram para dar resposta. E a mãe dele mora lá na minha rua. Agora esse dinheiro todo que, né, você pegava ou repassava para o filho, o que era feito com esse dinheiro? Ele, primeiramente, ele mostrava algumas documentações pra gente, falava que as casas iam sair sim, isso era o que ele dizia pra gente, apresentava alguns papéis também pra gente. Por enquanto, o que eu sabia dele era isso. Tanto que amanhã no sábado era pra mim dar pra ele R$2.000 da minha parte que estava faltando. E eu não tinha de onde tirar. Segundo as pessoas que foram ouvidas aqui, né, que entregaram dinheiro, ninguém conhece o filho, todo mundo entregou dinheiro para você. Mas esses papéis foram no começo, quando estava eu e meus amigos liderando. Aí depois que a Irani falou que a gente não ia ganhar mais nada, o filho entrou na nossa frente. Tanto que lá na minha rua ninguém sabe que eu estava mais nesse negócio de casa, porque quem estava na frente era o filho. Pode ir lá na minha rua e perguntar para qualquer morador. Você tem algum telefone dele, algum contato? Tem o número de telefone do celular dele, só que a gente tentou ontem. Não encontra ele, né? A gente deu o endereço da mãe dele, né? Agora, onde exatamente ele mora, eu não sei. Ele mora no Retiro. Mas você entregava tanto dinheiro pra ele e nem conhecia todo sábado. Não, porque a gente se encontrava todo sábado e todo domingo dentro do lote. A gente nunca deixou de se encontrar ali dentro. Sempre que se for lá, amanhã 2 horas, ele vai estar lá esperando o bobo pra chegar até lá. Quanto que é o arrecadado de cada pessoa? Olha só. Que diz que
A dona Ana. 70 mil reais. Muita gente deu muito dinheiro alto, sim. Isso tudo na sua mão? Na minha mão, não. Na minha mão, não. Porque eu também dava dinheiro. Entendeu? Por isso que eu não tenho nada que esconder. Eu olho e falo tudo que eu sei mesmo. Eu não tenho nada que esconder. Quanto você deu, Deise? Oi? Quanto que você deu? O meu, em cerca de quase 39 mil já. Tudo picadinho, que ele ia pedindo 500, 1000. Tudo picadinho que ele ia pedindo pra gente. De onde você tirava esse dinheiro? Pedindo emprestado pros outros. A televisão também ia ser pra ele? Não, essa televisão que tá ali, não, eu pedi pra dona Ana tirar pra mim pagar. Tanto que o Carnê estava na minha casa pra me pagar, não tinha nada a ver com lote. Por que o advogado falou que não dava mais certo? Por quê? Baseado em quê? Não sei, a gente pegou, ele tinha falado que a gente ia lá pra todo mundo conseguir esses lotes. Aí, por curiosidade, a gente foi na Irani. Aí ela virou pra mim e falou, Deise, vocês não vão dar certo naquilo ali. Foi onde a gente veio todo mundo embora, eu e meus amigos falaram que não ia dar mais certo. Aí o filho veio e pegou e falou. Porque ela falou assim que ali era um terreno particular. Seria muito difícil a gente conseguir. Mas depois você já dá dinheiro pra ele? Pedindo emprestado com os outros, falando que eu ia pagar em dobro. Ô, Deise, Agora, então, pelo que você está contando aqui pra gente, você também foi vítima nessa história. mas eu tenho como provar que eu peguei dinheiro emprestado. Eu tenho como provar também que do mesmo jeito que todo mundo deu, eu dei. Pegando dinheiro emprestado. Ó, eu peguei com a minha mãe já 3 mil reais. Já peguei com a minha vizinha lá de Três Portos. Já peguei com a minha vizinha da Simone lá na minha rua. Já peguei muito dinheiro emprestado também. Você está presa aqui injustamente, é isso? Eu não posso falar que eu sou injustamente, simplesmente pelo erro de eu ter caído numa cilada dele. Porque ele simplesmente falou, Deise, pegue junto com ela. E eu fui tudo inocentemente. E eu peguei porque eu também dou. E onde entendeu? Você conheceu o filho? Dentro do terreno. Tem 1 ano já que a gente está nessa batalha Pediu para ganhar. documento? Sou Márcio Leandro Figueroa, delegado adjunto de Volta Redonda. Eu estou ligado na TV Voz.